Olá pessoal, hoje estou aqui para falar mais um conteúdo da matemática. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos anteriores. Deixem nos comentários as dúvidas de vocês e sugestões e não esqueça de compartilhá-los. Vamos falar hoje de um ramo da matemática que trabalha com incógnitas e variáveis, as letras, a álgebra. Assim como as demais áreas da matemática, a álgebra não foi criada por uma única pessoa ou sociedade. Ao longo da história, as ideias de álgebra foram sendo experimentadas e aperfeiçoadas. Atribui-se a Diofante, que viveu em Alexandria, no Egito, por volta do século III d.C., as primeiras tentativas de criar uma notação algébrica. Podemos citar o francês François Viète, no século XVI, como um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem algébrica. Mas foi René Descartes quem adotou a notação que empregamos atualmente. Agora vamos falar sobre monômios e polinômios. Monômios são expressões algébricas que têm um único termo. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática que contém letras, números, operações. Então, um monômio tem um único termo. Por exemplo, 2xy é um único termo. Não está somando, não está diminuindo nada, só ele. Outro exemplo, 3x é um monômio. Menos 9m ao quadrado, outro monômio, porque tem um único termo. 24 também é um monômio. E os monômios são divididos em coeficientes e parte literal. Coeficientes são os números, então nesse caso aqui o coeficiente é o 2. A parte literal são as letras, x e y nesse caso. Aqui é a mesma coisa, coeficiente é o 3 e x é a parte literal. Coeficiente aqui é o menos 9 e m ao quadrado a parte literal, que é a letra. Aqui o coeficiente é o 24 e não tem parte literal. Outro exemplo também que a gente pode dar é, por exemplo, a ao quadrado b. Não tem número aqui, quando não tem número é 1. Então, 1 é o coeficiente e a parte literal é a ao quadrado b. Monômios que têm a mesma parte literal são chamadas de monômios semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho 3x e 4x. São monômios semelhantes, porque tem x aqui e x aqui. Menos 5y ao quadrado e 3y ao quadrado são semelhantes, porque tem y ao quadrado aqui e aqui também. Outro exemplo também é 4/3 ao quadrado b ao cubo e menos 5 ao quadrado b ao cubo. São semelhantes, porque tem a mesma parte literal, a mesma letra. Agora, se eu tivesse assim, ó, menos 2 ao quadrado b ao cubo e 4 ao cubo b ao quadrado, por mais que tenha a e b, mas são diferentes. Aqui no a o expoente é 2, aqui no a o expoente é 3. Então, eles não são semelhantes, ok? Agora, vamos falar dos polinômios. Poli significa muitos. Então, são muitos termos. Polinômios, por exemplo, com 2 termos, são chamados de binômios. Bi quer dizer 2. Então, por exemplo, 4x menos 8y é um binômio. Tem 2 monômios. Outro exemplo, a ao quadrado menos b ao cubo é um binômio. Tem 2 monômios. Polinômios com 3 termos são chamados de trinômios. Tri vem de 3. Então, por exemplo, p ao quadrado menos 2pq mais q ao quadrado. Tenho 3 termos, 3 monômios aqui. Outro exemplo, 2m ao cubo mais n ao quadrado mais 5m. 3 termos eu tenho aqui. Agora, expressões algébricas com variáveis no denominador são chamadas de frações algébricas. Elas não são polinômios. Então, por exemplo, 2x mais 1 sobre x menos 3. Tem a variável, a letra no denominador. Então, não é polinômio. Outra,
A sobre A ao quadrado mais B. Letra no denominador. É fração algébrica e não polinômio. Ok? Agora vamos falar sobre adição e subtração de monômios. Somar e diminuir monômios. Como que a gente tem que fazer? Primeiro a gente precisa identificar os termos semelhantes. Os monômios que têm a mesma letra. Né? Então, que tem a mesma letra. Depois disso, a gente efetua a adição ou subtração desses termos. Como é que a gente soma ou diminui? Vamos lembrar a regrinha. Se eu tenho sinais iguais, eu vou somar. Por exemplo, menos 5 menos 3. Sinais iguais eu somo, 5 mais 3, 8, e repito o sinal. Agora, se os sinais são diferentes, é só lembrar, ó, diferentes, diminui. Então, se eu tiver menos 5 mais 8, sinais diferentes, diminui, 8 menos 5, 3, e sempre fica o sinal do maior número. Quem é o maior nesse caso é o 8, então vou pegar o mais dele. Então, sinais iguais soma, diferentes diminui, sinal do maior. Vamos ver alguns exemplos agora. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui os monômios, então primeiro eu vou identificar os termos semelhantes. Aqui tem A e aqui tem A. Vou fazer essa conta. Como os sinais são iguais, ó, aqui não tem sinal, mas é mais. Os sinais são iguais, eu vou usar a regrinha, vou somar. Ou então você pode pensar assim, eu tenho 3 e ganhei 7, quanto eu ficarei? Então, sinais iguais eu vou somar, 3 mais 7, 10. Repito o sinal, ou mais, não precisa colocar o sinal. E repito a letra. Isso. Agora o B. B aqui e B aqui. Eu gosto de, diferenciar os traços que eu dou. Então, aqui os sinais são diferentes. Um é mais, outro é menos. Sinais diferentes eu vou diminuir. 5 menos 2, 3. Qual é maior? O 5. Vou pegar o sinal dele e repito a letra. 10A mais 3B. Não posso somá-los porque um é A, outro é B. Eu tenho que somar os termos semelhantes. Nesse caso aqui, você pode pensar, eu tenho 5 e devo R$2 para um amigo. Eu pago os R$2 a ele e fico com 3, tá? Outro exemplo, eu vou ver aqui, ó, aqui tem x ao quadrado, aqui também. Vou fazer essa conta. Não tem sinal, é mais. Sinais diferentes aqui, ó, diminui. Se quiser, você pode até fazer separadinho assim, ó, mais 3 menos 7. Sinais diferentes diminui, 7 menos 3, 4. E fica o sinal do maior, que é do 7. Repito a letra. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com y. Mais 5 mais 4. Sinais iguais, soma. 5 mais 4, 9. Repito o sinal do maior e repito a letra. Pronto, só isso. Vamos para o próximo exemplo. Aqui, terceiro exemplo. Aqui eu tenho A ao quadrado e aqui também. Menos 5, menos 8. Sinais iguais eu somo, repito o sinal, repito a letra. Aqui tem AB e aqui tem AB. Sinais diferentes, ó, mais 6, menos 2. 6 menos 2, sinais diferentes eu vou diminuir. 6 menos 2, 4. Repete o sinal do maior, que é o do 6, e repito a letra. Esse aqui não tem ninguém para fazer a conta com ele, então eu venho aqui e repito. Pronto. Agora, esse exemplo. Esse exemplo que tem diferente dos outros é que ele tem um parênteses e tem um menos antes do parênteses. O menos indica que eu vou trocar o sinal de todos os que estão dentro do parênteses. Então, primeiro, o nosso objetivo é tirar o parênteses. Para tirar o parênteses, como tem um menos, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, aqui eu repito. E o menos vai trocar o sinal. Aqui o sinal dele é mais. Quando não tem sinal, é mais. Vai virar menos 3b ao quadrado. Esse aqui que é menos vai virar mais 2a ao quadrado. Esse aqui que é mais vai virar menos ab.
Aí eu vou fazer agora os termos semelhantes, a ao quadrado com a ao quadrado. Os dois são sinais iguais, vou somar 9 mais 2, 11, e repito a letra. Agora, b ao quadrado com b ao quadrado, sinais diferentes eu vou diminuir, mais 5 menos 3, 5 menos 3, 2, fica o sinal do maior que é o do 5, e repito a letra. E esse sobrou, eu repito. Se aqui, antes do parênteses, fosse um mais, eu só repetiria do jeito que eles estão aqui. Eu não trocaria o sinal. Só troco o sinal com D menos. Próximo exemplo. A figura abaixo representa a vista superior de um terreno em forma de retângulo. Eu quero a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno. Perímetro é a soma de todos os lados. Eu tenho um retângulo, né, com essas medidas, quero o perímetro. No retângulo, lados opostos são iguais. Então, se aqui é y, aqui também vai ser y. Se aqui é 3x, aqui também é 3x. Então, para calcular o perímetro, como pergunta na letra A, eu vou somar todos os lados. Porém, na hora de somar, eu vou somar os termos semelhantes. Eu vou fazer a conta dos termos semelhantes. X com x. Então, eu faço aqui, ó, 3 mais 3, 6. E repito x. Mais, aqui eu vou fazer y mais y. Quantos y tem? Quando não tem nada aqui, ó, é 1. 1y. 1 mais 1, 2y. Essa é a expressão algébrica do perímetro. Aí na letra B desse exemplo fala assim: qual o valor numérico dessa expressão se x valer 3 e y valer 2? Então, no lugar do x eu coloco 3, no lugar do y eu coloco 2. E quando eu tenho assim 6x, é a mesma coisa que 6 vezes x. Então, eu vou fazer assim, ó, perímetro é igual. 6x é 6 vezes, no lugar eu vou colocar 3. Mais 2 vezes no lugar do y, 2. E vou resolver. Então, o que eu fiz aqui, ó? No lugar do x coloquei 3, no lugar do y coloquei 2. E vou resolver. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, 4. 18 mais 4, 22. Se for em centímetros, 22 centímetros. Se for em metros, 22 metros. Né? Então, achei o valor numérico da expressão do perímetro. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar.